Bom, Ah, agora tá gravando. agora deu. Hum, é. Ok. A Andrea também mandou mensagem aqui, tá vindo. Aí Hum. esfriou também? Não, aqui tá só ventando muito, mas durante o dia bem quente, à noite refresca um pouco. Não é nada frio É. assim que não. Aqui Já tá quente aprendi. hoje, tá? Agora que para falar que aqui esfriou, tem Só um que perguntar instantinho. quantos graus está aí primeiro. É verdade. Não, aqui tá quente hoje, tá quente, tá 16 graus aqui. Isso aí Tá para Hoje bom. tá nós quente, é né? 16. congelando. Ai, Esses dias deu um ciclone lá no, perto de Santa Rosa, lá em Giruá. Coisa mais triste. Então, uhum. É, o meu irmão mandou um vídeo, ele conseguiu filmar o vídeo vindo. Filmar o ciclone vindo. Meu Deus do céu, coisa triste. Entortou Horrível. tudo quanto é casa, entortou, destruiu, derrubou. Mortal. Ah, depois acho que eu coloco ele no grupo aí pra ver. As coisas Ah, de pá, ver. então. Acho que foi no dia que o Abiri estava chegando em casa e Soledade deu uma tempestade também de granizo, um negócio feio lá, rapaz. É, E a esposa dele mandou o vídeo com assim, aquela chuva aí, com medo de ele de ir para casa, que ele ia pelo aeroporto e ia de carro para voltando para casa, né? Ele com foi cuidado. muito, caiu pedra muito grande lá. Foi um negócio, que coisa, né? Foi bom E o isso no encontro aí? inverno, né? Que geralmente é no verão, né? Essas coisas, né? É, Acontece. Uhum. foi bom o encontro de teologia aí? Muito bom, É, Taborda, muito bom. Foi bênção mesmo. Foi o pastor, foi, o caso foi para pastor Francisco Carlos, foi sua indicação, né? Mas o a Alberia conquistou o coração da gurizada ah, ele é aqui. muito simpático. É. é uma Ele figura, viu? é uma Uhum. figura. É, É uma Ele é muito figura. engraçado. é. Marcou a igreja mesmo, foi muito bom, muito bom. Ele Tá é. bom, graças a Deus. Graças a Deus. Eu gosto muito dele, meu Uhum. vizinho. Ok, acho que vamos dar um jeito de começar nossa aula aqui, né? Daniele chegou aí também. Deve estar Uhum. chegando mais gente aí. Então tá, bem-vindo de Boa volta, noite, a paz do Senhor, queridos. Dani, Rose, bem-vindo Cleonildo, então, que é um novo aluno, tá? Espero que a gente possa crescer juntos aqui. Vamos orar então. Rose, pode orar conosco? Amém, pastor. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais um semestre que iniciamos. Te damos graças porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos conduzido e nos dado essa oportunidade de aprender mais, para que venhamos servir melhor. Então, eu peço a tua bênção sobre esta aula, sobre esse semestre, que o Senhor continue dando sabedoria ao pastor Taborda, continua usando ele aqui, Pai, para nos ensinar, para transbordar aquilo que o Senhor já tem depositado sobre ele, para testemunhar como ele sempre tem feito, que o Senhor abençoe a vida dele, cada aluno, os novatos, os que já estão, nos ajude, Senhor, a absorver e a pôr em prática tudo o que recebemos do Senhor. Abençoe a vida do pastor Paulo, da irmã Giovânia, que estão aí à frente, Pai, nos ajude nesse semestre, que o Senhor nos capacite a cada dia. Nós colocamos esta aula nas tuas mãos, te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor conduza cada detalhe. Te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Bem-vindos todos, então. Eu não sei se vocês têm um livro aí. Eu tenho o livro de Bert Leckstrom, Missões em toda a Bíblia. Ele pode ser usado, vai ser usado bastante na minha matéria e nas duas matérias, né? Que nós vamos estudar Teologia de Missões e Missiologia. E são duas matérias que são parentes, e essas matérias elas têm uma pequena diferença que nós vamos ver na nossa aula. Nossa aula então é sobre missiologia
E as regras vocês já conhecem, né? A não ser o Cleonildo, que está chegando, cada aula tem que fazer um resumo, tá? Cada aula faz um resumo da aula dada. Eu vou dar algumas perguntas para orientar nesse resumo cada aula, para que vocês possam assim ir fixando melhor os conceitos. Eu vou também, provavelmente, eu vou pedir uma leitura, né, um resumo de uma leitura de um livro e nós vamos ter também a nossa prova. No correr da matéria, talvez eu dê alguma outra atividade, mas assim, a, todo resumo, ele não vale apenas, ele vale a presença, mas também ele vale nota, tá? Todo resumo, ele vale nota, quer dizer, a não entrega do resumo vai acarretar em perda de pontos, tá? Não é que ele vai. Eu dou 10 por cada resumo. Agora, não entrega, eu vou tirando ponto, tá? De repente, não entrega é zero, vai somar depois, tá? Vai somar depois, vai influenciar na média final, tá? Pega a mochila, Então, é isso para conselho. vocês irem sabendo. Eu não sei se está aparecendo aí a tela. Tá, pastor? Está aparecendo? Missiologia. Isso. O nosso conteúdo, ele vai ser a base bíblica de missões, história de missões, a igreja local em missões, desafios atuais em missões e estratégia missionária, cooperação missionária, missões transculturais e contextualização, vocação missionária, e depois falar também sobre a CIB, sobre a nossa convenção e o que a CIB está fazendo de missões, que vai incluir então um conhecimento da CIB. Nós vamos trabalhar sobre isso. Eu quero que vocês também, assim, não sejam tão silenciosos, tá? Que vocês me interrompam, me perguntem, me atrapalhem, porque senão fica, além de ficar cansativo para vocês, é, dá muito desgaste vocal, né? Tá? Aqui. Eu não sei quantos que já chegaram, porque aqui não me aparece. Todo mundo. Deixa eu ver aqui. Agora aqui já ficou melhor um pouco. Ficou melhor um pouquinho. Ok. Ok. Deixa eu ver aqui, deixa eu encurtar aqui a área. Baixar aqui, ver se dá para baixar. Para aparecer mais. Quem é que. Quem é você? Xiaomi. Quem é você? Você aqui que está só com Xiaomi aqui. Aqui tem a Rosi, tem a Jéssica. E essa aqui de baixo, quem é? Você quem é? Ah, tá. Tem que tirar o microfone. Tem que ligar o microfone. Seu microfone não está ligado. Isso. Não está ligado ainda. Tá sem som. Clica na tela do celular e tem um microfonezinho. Agora deu. Pronto. Agora Pronto. deu. Como é que é seu nome? Adriana, Adriana. Tá bom. Bem-vindos então todos. Vamos lá. A nossa aula então começa com a conceituação da nossa matéria, tá? A missiologia, ela, esse nome missiologia tem origem em duas palavras, uma em latim, missione, que significa a função ou poder conferido a alguém para um propósito especial em um outro território, tá? E logia, que vem do grego logos, que significa estudo, tratado, doutrina, teoria ou ciência. Então, missiologia seria o estudo acerca do trabalho que é realizado fora da área da igreja local, tá?
fora fora dos limites da área da ação da igreja local. Então, definindo aqui, missiologia é a ciência que tem por objetivo o estudo da grande comissão dada por Cristo Jesus à sua igreja. A missiologia é um ramo da teologia que estuda teoricamente a atividade missionária. Ela analisa a história, analisa a fundamentação bíblica, analisa as estratégias e os métodos para a propagação da fé em cada área da ação evangelística, além de selecionar e preparar líderes e missionários para interagir com diferentes culturas, dedicando-se principalmente ao caráter transcultural da tarefa evangelizadora. Ficou grande isso aqui, né? Tá? Não sei se vocês vão conseguir gravar tudo isso, tá? Mas a missiologia, enquanto que a teologia de missões vai estudar os princípios básicos da obra missionária, o que, que a Bíblia diz acerca da tarefa da igreja de missões, a missiologia vai tratar um pouco mais de aprofundar esse tipo de trabalho que nós levamos para além das quatro paredes do nosso tempo. Então, ela vai estudar a história, vai ver a base bíblica, o fundamento, vai se basear naquilo que a teologia diz, ela vai criar estratégias, vai estudar estratégias, vai detalhar os métodos para que o evangelho possa ser pregado em cada lugar específico. Então, por exemplo, se você quer falar de missões, nós aqui tem a palavra aqui embaixo de caráter transcultural. Cada região é uma cultura diferente, é a sua própria cultura, tá? Então, quando nós vamos mandar um missionário, um baiano vem para o Rio Grande do Sul, vai enfrentar uma outra cultura. Então, é um trabalho transcultural, tá? Um gaúcho vai trabalhar na Bahia, é um trabalho transcultural, porque a cultura são os costumes dos povos, os costumes, a língua, o tipo de alimentação, o tipo de formação, tipo de coisa que gosta, que não gosta, né? Os princípios. Então, cada povo tem a sua cultura. Quando nós usamos muitas vezes a palavra cultura para se referir ao nível de escolaridade de uma pessoa, tá? Mas isso, aqui quando nós falamos em cultura, em missões, nós estamos falando além da escolaridade, nós estamos falando na forma de vida, no estilo de vida, na, na, na estrutura de uma sociedade, sobre o que a sociedade se abaliza para viver, tá? Então, existem formas diferentes de transporte, formas diferentes de comunicação, existe uma língua, existem várias línguas em alguns lugares, então são costumes. Tem também a questão das próprias raças, cada raça humana, ela tem também seus costumes próprios, sua forma de se vestir, de se expressar e de viver. Por exemplo, se você vive num lugar tipo Alemanha, além da raça branca, eles têm a neve, eles é outra coisa. Se você vai na Terra do Fogo, é pura neve. Então, você vai trabalhar na África, daí a raça já é negra e tem muito sol, tem muita areia, tem muitos outros costumes, tem muito petróleo também. Então, tem outro linguajar, outra forma de crer, né? Se vamos falar da Alemanha, nós temos muito secularismo, né? Se vamos falar da Europa, tem muito secularismo, vamos falar da África, tem muito misticismo. Então, são os aspectos culturais, tá? Que são diferentes, ok? Não sei se surge uma pergunta baseada nisso aqui, então, para introduzir a nossa matéria, tá? Então, Só nós um vamos complemento. passar agora aqui. Alguém queria falar? Leonildo falando. Consegue me ouvir bem? Eu estou ouvindo. Essa questão da cultura relacionada à língua também, as traduções, elas implicam em palavras que não têm uma tradução direta, né, de uma língua para outra também. Então, existe toda essa dificuldade também, né? Também tem Tem isso. algumas Eu, culturas por exemplo, que não possuem palavras como saudade, eles não têm esse conceito, então aí fica é, difícil até para se
se pregar alguns textos, né? Tá bom. É isso, no espanhol não tem saudade, né? É a ignorância. Mas em muitos idiomas não tem essa palavra saudade. Eu trabalhei, por exemplo, na Angola, que é língua portuguesa, e o português deles é muito diferente do nosso português, tá? O significado das palavras são diferentes. Então, nesse sentido, a forma de conjugação verbal deles também é diferente. Enquanto nós brasileiros usamos o gerúndio, eles usam o infinitivo para falar, né? Então, e usam outras palavras. Então, se você chegar e falar com um angolano e perguntar, você está entendendo? Ele não sabe o que você está falando, né? Então, para ele, essa palavra não existe, né? Está entendendo? O que que é isso? Está entendendo, tá? Mas eles falariam, estás a ver, percebes? Né? Então, não é o fato de ser o mesmo idioma, a mesma língua, o mesmo português, né? Que significa que as palavras têm o mesmo significado. Acho que eu já falei numa outra aula. é, Eles têm lá uma palavra que se chama, ela existe aqui no Brasil, propina. Propina aqui no Brasil é um dinheiro que você usa para corrupção, para pagar, para você levar alguma vantagem, né? Para você corromper um guarda, para você, tá? É uma propina, você dá um dinheiro que ele não está esperando. E na Angola, a propina nada mais é do que taxa escolar, quer dizer, aquela mensalidade que você paga cada mês no seminário. Então, eles diziam lá que eu vivia das propinas dos alunos, né? Que eu recebia dos alunos. É muito esquisito, tá? Então, surgiu uma. Então, uma outra coisa que existia lá, por exemplo, são os costumes. Em algumas regiões da África, eles entendem que o limão, a limonada, é um anticoncepcional. Então, os missionários que tomavam limonada, eles desconfiavam da idoneidade moral delas, né? Então, tem muitas coisinhas assim que precisam ser entendidas por quem vai trabalhar numa outra cultura, tá? E se um baiano vem para cá, vai ter que aprender a falar tchê, mais bah, né? Então, um vocabulário. Eu cheguei em São Paulo e eu pedi para o meu patrão lá, você podia me arrumar 100 pila? Aqui nós falamos para dinheiro 100 reais seria 100 pila, né? Ele disse, o que que é isso, meu irmão? É uma coisa de comer? Né? Então, gurizada, aqui nós falamos guri, né? Falamos piá. Em São Paulo fala moleque. Na Angola fala miúdo, tá? Para os garotos, para as crianças pequenas, tá? Ok? Então, esse é um aspecto cultural. Agora, na área de missões e missiologia, existem algumas terminologias que nós precisamos nos familiarizar com elas, porque elas farão parte do nosso vocabulário. Então, é bom a gente memorizar essas terminologias que são também distintivas no estudo de missiologia e da teologia de missões, tá? Por exemplo, nós temos aqui o que que é teologia de missões, tá? E qual é o propósito da missiologia? O que que é missiologia, tá? A teologia de missões, ela se preocupa com o estabelecimento da missão da igreja, as bases bíblicas da missão, o conteúdo da pregação evangélica e o alcance da missão. A missiologia, por sua vez, ela cria os meios para que este objetivo seja alcançado, tá? Então essa é uma diferença entre teologia de missões e missiologia, tá? Enquanto a teologia de missões estabelece as bases, os fundamentos da nossa tarefa mundial, a missiologia ela cria os recursos para que esse objetivo seja alcançado. Então, a missiologia vai tratar de dar informações, de dar estatísticas, de dar treinamento, de dar orientação, de fazer pesquisas, tá? E escolher a melhor estratégia para que a sua tarefa de pregar o evangelho às nações possa ser realizada. Então,
propósito da missiologia é cumprir o alvo da teologia. O alvo da teologia é alcançar os povos com o evangelho, tá? Então, o propósito da missiologia é criar os meios para que os povos sejam alcançados com o evangelho. É a prática do conceito teológico. É o meio pelo qual a teologia alcança os seus objetivos, tá? Então, ela é uma matéria complementar da teologia. Temos aqui duas outras palavras que também são diferentes, tá? Que é importante a gente saber. A gente fala que o fulano é missiólogo, tá? E nós aqui chamávamos todo mundo de missionário, tá? Mas existe o missiólogo e o missionário, tá? O pastor Bert Lextron, que é o autor deste livro aqui, que eu não sei se vocês têm, tá? Esse livro aqui, um livro bem completo, muito completo. Ele é um missiólogo. Nós chamamos ele de missionário Bert Lextron, tá? Mas na verdade ele é um missiólogo, tá? Ele não está trabalhando para abrir igrejas, mas ele está criando material, criando estratégias, dando informações, mostrando o que acontece no mundo na área da evangelização, tá? E a Pois, irmãos, teologia, ele trabalha com a desculpa aí. teologia. O, um irmão que está com o telefone ativo aí, o microfone, está causando um ruído para os demais participantes. Se puder fechar enquanto tiver abrir o microfone só quando for falar realmente. Ah, então aqui a Andrea, né? Podia fechar aqui. Fecha. Isso. Tá joia. Tá joia. E vocês podem me interromper a hora que quiserem. Então, missiólogo, o que é um missiólogo, tá? Missiólogo é aquele que formula estratégias missionárias, estuda a cultura de um povo, entre outras coisas, tá? O missionário é aquele que vai ao campo testar as ideias e estratégias traçadas pelo missiólogo, fortalecido por uma boa teologia de missões, tá? Então, essa é a diferença. O missiólogo formula as estratégias e o missionário, ele vai ao campo para aplicar aquelas estratégias que o missiólogo lhe orientou a fazer. Missionário é aquele que se dedica a pregar o evangelho para a conversão de alguém à sua fé, especialmente entre os pagãos. O trabalho do missiólogo existe porque o conhecimento que as igrejas locais têm para a realização de missões e o plantio de igrejas com sucesso no restante não evangelizado do planeta, muitas vezes é insuficiente, tá? Essa está mostrando aqui a necessidade do missiólogo. Por que o missiólogo é importante? Porque ele dá para nós um, um, um conhecimento que para nós é totalmente impossível de chegar. Tá? Então, enquanto nós aqui oramos pelos muçulmanos, por exemplo, o missiólogo ele vai ensinar como é que você pode chegar num muçulmano, como é que você pode chegar num budista, como é que você pode chegar num Saint-Noyer, numa outra filosofia de vida, tá? Então, esse é o trabalho do missiólogo, tá? O missionário, então, é aquele que vai lá, vai dar cara para bater. Duas outras palavras que também são distintivas é missões e missão, tá? Missão, a tarefa do discípulo de Cristo de pregar o evangelho a toda criatura em qualquer lugar. Isso é a missão, tá? Missões são as diferentes atividades da igreja, incluindo a pregação do evangelho, atividades para-eclesiásticas, além das fronteiras da igreja local, tá? Então, isso é trabalho missionário. Por isso que nós falamos contribuindo para missões, porque nós mandamos missionários com finalidades diferentes para o campo. A nossa missão, a missão da igreja é pregar o evangelho. Agora, missões são os vários recursos que são usados para que o evangelho possa ser pregado. Um seminário, por exemplo, é uma atividade para-eclesiástica. Tá? Vamos ver logo depois o significado dessa palavra, mas já posso dizer agora aqui. Quer dizer, é uma atividade que vem com a finalidade de preparar pessoas para cumprir o mandamento de Jesus. Tá? Então, vem ao lado da igreja.
a missão do evangelho, a missão do seminário é preparar obreiros. Então, quando a igreja faz missões e está, por exemplo, sustentando um professor, né, ela está fazendo missões porque ela está trabalhando numa área para-eclesiástica que vai cooperar para que o evangelho seja pregado. Às vezes, o missionário vai para um campo para trabalhar. Nós temos missionários nossos trabalhando com refugiados, tá? Levando a palavra de Deus, mas levando também outros recursos, ajuda, ajuda, treinamento, ensino. Nós temos um trabalho em Guiné-Bissau, que agora enviamos a missionária Rosa Bonfim para lá, para fazer um trabalho com mulheres, ensinando para elas como poder conseguir recursos com suas próprias mãos, ensinando elas a arte da costura, né, várias artes manuais, para que elas possam ter algum recurso para enfrentar na vida. Eu fui no Moçambique e lá nós ficamos hospedados com um missionário cujo trabalho dele era ensinar as pessoas a arte do plantio, do aproveitamento da terra, tá? E ele também então pregava o evangelho. Ele era um missionário que tinha uma função social e uma função puramente evangelística, tá? Mas a missão da igreja é pregar o evangelho. Não pode nunca esquecer isso. Mesmo que se você vai dar pão, você vai dar pão com o objetivo de pregar o evangelho. Você não vai dar pão para matar a fome só, tá? Você vai matar a fome do faminto, mas se você não pregar o evangelho, não adianta matar a fome dele, tá? Então não podemos ficar mandando gente para o inferno de barriga cheia. Nós temos que, né? Temos que pregar o evangelho, porque a nossa missão é pregar o evangelho, tá? Então essa é a missão da igreja. A tarefa do discípulo de Cristo é pregar o evangelho a toda criatura, usando de todos os meios, todos os recursos possíveis para que esse evangelho possa ser pregado. Não sei se estou fazendo me entender aqui, tá? Estou querendo ser simples e prático aqui, para que a gente possa ter uma ideia bem simples da nossa missão, da nossa tarefa. Aqui tem outras palavras que estão dentro do contexto da missiologia e que às vezes se confunde. O que é evangelizar? Tá? Evangelizar é a tarefa de pregar o evangelho, tá? Evangelizar, evangelho, tá? Pregar o evangelho a toda criatura no contexto da igreja local, tá? Mas muitos dos nossos missionários, quando foram para o campo, e muitos dos missionários que chegaram no Brasil no tempo da colônia, eles vieram para cristianizar, que é uma coisa diferente. Evangelizar não é o mesmo que cristianizar, tá? Os padres que vieram para o Brasil, quando a Igreja Católica chegou no Brasil, na descoberta do Brasil, vieram os jesuítas, as missões jesuítas vieram para o Brasil, eles vieram cristianizar os pagãos, né? Trazer a religião cristã. Isso é uma coisa, cristianizar não é o mesmo que evangelizar, tá? Não tem a mesma amplitude do que é evangelizar. A terminologia usada até os meados do século XX pelos colonizadores, impondo religião e os costumes cristãos entre os povos conquistados. Isso era considerado também como civilizar os nativos, tá? Então eles deviam cristianizar. Na Angola, por exemplo, eles colocavam os nativos lá numa fila e eles benziam, né? Batizavam e ensinaram eles a fazer o sinal da cruz e disseram de agora em diante vocês são católicos, sendo católicos, vocês são cristãos, tá? Mas quando nós falamos em evangelizar, nós estamos pregando a conversão dos pecadores, a importância da conversão. Não é tornar eles religiosos, não é tornar as pessoas seguidoras de uma religião cristã, mas levar o evangelho com o objetivo da conversão dos pecadores a Deus. O objetivo do perdão dos pecados, do arrependimento e perdão dos pecados. Dá para compreender essa diferença aí? Uma outra palavra-chave aqui é a chamada missio Dei, que essa é uma palavra bastante usada, né, na área da teologia. A missio, você vai estar por aí, vai ouvir uma pregação
E muitos vão usar essa expressão, a missio Dei. A missio Dei é a missão de Deus, tá? Missão de Deus. Deus, na verdade, ele é o início da obra missionária, né? Se nós pegarmos a Bíblia, lá, a primeira coisa que diz lá no princípio, Deus, né? Então, tudo começa com Deus e tudo é para terminar em Deus. A missio Dei é isso. É Deus salvando os pecadores. Uma outra palavra que é muito comum de se escutar é a missão holística, tá? O que é missão holística? A tarefa missionária que engloba todos os aspectos da vida, né? O corpo, a alma e o espírito. Então, missão holística, ela trata de todas as coisas. Eu lembro que no começo, antes da minha conversão, ah, a gente passava nas igrejas, hoje elas tiraram. Todas as igrejas católicas tinham uma cruz na frente, no pátio da igreja, e nessa cruz estava escrita uma frase: salva a tua alma. E nós nos convertemos e continuou por muitos e muitos anos, até recente, essa preocupação com a alma. A gente até pregava. Eu lembro que quando eu fui para o seminário, a gente falava assim: quantas almas se converteram? Tá? Então, o foco era a alma, mas a missão holística ela é a pessoa inteira. Tá? Uma pessoa não é só a alma. É que os essênios e os gnósticos, eles ensinavam que o corpo é mau, então não importa, vai salvar a alma, que é a coisa que importa. Tá? Então, quando nós falamos de missão holística, nós estamos tratando do ser humano por completo. Aí nós pegamos Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos para o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E depois ele diz: não vos conformeis com não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Está falando da alma, né? Tá? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está tratando da vida espiritual do ser humano. Por isso que Jesus disse lá no João, capítulo 3, é preciso nascer de novo. Então essa é a pregação do Evangelho. Então o Evangelho, ele trata de todas as áreas da nossa vida. Está preocupado com a santidade do corpo, está preocupado com a estabilidade da alma, está preocupado com a ação espiritual, com a parte espiritual do homem. Aqui nós falamos já, né, do que é para-eclesiástico, tá? Então, nós temos as ações para-eclesiásticas, as missões para-eclesiásticas. Para-eclesiástico refere-se a organizações, ministérios ou movimentos cristãos que operam de forma independente da estrutura formal da igreja local. A tarefa da pregação é da igreja, é sempre da igreja. Tá? As outras ações são todos recursos que a igreja vai usar, são missões, são organizações ao lado da igreja que contribuem para que a igreja possa cumprir a sua missão. Isso é para-eclesiástico. Para é uma palavra grega que significa ao lado de. Tá? Outra palavra que tem na Bíblia lá as vossas tribos, línguas, povos, raças, né? Nações, tá? Raça baseia-se então, na aparência física e em traços biológicos visíveis, tá? Então tem várias raças no mundo, tá? Tem a raça negra, a raça amarela, a raça branca, a raça vermelha, né? Então são as diferenças raciais que existem e nós vamos pregar a todas as raças com a mesma igualdade. Tá? Baseia-se então, na aparência física em traços biológicos invisíveis. É usada socialmente para classificar pessoas e combater também o racismo. Tá? Então, uma das tarefas da igreja é ela mostrar a igualdade entre as pessoas, né? Independente de seus traços, de sua aparência, de seus traços biológicos. Raça. Etnia.
parecido com raça, tá? Baseia-se na cultura compartilhada como língua e religião, os costumes e a história de um grupo. Também são chamados de povos, tá? A etnia Chavante, a etnia Guarani, a etnia, tá? Quimbundo, Umbundo, né? Então, a etnia são os grupos de povos, né? As várias etnias indígenas, por exemplo, nós temos no Brasil cerca de 200 tribos indígenas que são chamadas de etnias. Eles têm o seu costume próprio, a sua língua própria, a sua religião própria, tá? A sua história, né, própria. Então, são as etnias, as várias etnias. Nação é um pouco mais amplo, são um grupo que partilha de identidade política, história e o desejo de soberania. É o nível máximo de organização, representa os grupos estruturados politicamente com governos, reinos ou territórios definidos. Então, a nação, tá? O Brasil é uma nação, tá? A África, continente africano, tem várias nações lá dentro, tá? Então, o continente americano tem várias nações, tá? Então, a nação brasileira, a nação argentina, a nação uruguaia, tá? Nação paraguaia, os paraguaios são formados como uma nação, são uma organização política que tem limites territoriais, né? Onde que eles dominam, onde que exercem, onde que criam a sua história, né? E a sua língua também. Né? Então, cada nação tem também a sua língua oficial. Tem algumas nações que têm duas línguas oficiais, como é o caso do Paraguai, que tem dois idiomas oficiais, tá? O espanhol e o guarani, que são línguas oficiais. No Brasil, nós temos o português apenas como língua oficial, e tem outros idiomas que são falados pelos índios. Agora, na Angola, tem também o português como língua oficial, mas lá eles não têm uma língua nacional como oficial, tem apenas o português, desde que entrou a colônia portuguesa lá. Mas eu trabalhei com o povo de língua umbundo, que fala no sul da Angola, e tem no norte da Angola fala o quimbundo, Kioko, Kikongo também mais para o lado do Zaire, né? Falam esses outros idiomas, mas tem 28, me parece que são 28 idiomas que são falados nas tribos, né, de Angola, que são grupos étnicos dentro de Angola, e eles falam também o português, esses grupos, mas eles são distintivos. Tribo, que a Bíblia fala também de tribo, por isso eu coloquei aqui, né? A Bíblia vai falar na teologia, vocês vão ver que é tribos, línguas, povos e nações, tá? Então, a tribo significa um parentesco, tá? Refere-se à ancestralidade, os clãs e laços de sangue. É a menor unidade de organização social na Bíblia, né? Exemplo, as 12 tribos de Israel, são 12 grupos, né? Que têm seus próprios hábitos, os próprios costumes. São uma tribo, é um grupo menor, tá? Por isso que no Brasil também fala as tribos indígenas. Poderia ser uma etnia, mas tribo é isso. Línguas. Tem duas coisas sobre as línguas, eu não coloquei aqui. Línguas se refere à cultura e comunicação. Ela representa a barreira ou conexão linguística e a identidade cultural. Tá? Remete historicamente ao episódio da Torre de Babel, onde a humanidade foi dispersada pelo idioma. Então, tem a língua que você fala, a língua falada, tá? A língua que você sabe falar. Então, você fala várias línguas, pode falar várias línguas, tá? Vários idiomas, tá? Então, se representa a sua forma de comunicação na região que você está. Então, nós podemos falar inglês, português, francês, espanhol, né? Além do nosso idioma. Ok? Alguma pergunta aí sobre isso? Aqui nós temos um outro diferencial, que é missões locais e missões transculturais, tá? Missões locais e missões transculturais são duas formas de pregar o evangelho cristão, diferenciando-se principalmente pelo alcance geográfico e pelas barreiras culturais, tá?
Eu costumo dizer, eu falei isso acho que na nossa outra matéria de evangelismo, que cada povo é um povo, cada grupo de povo é um povo, tá? Então, uma coisa é você vai falar entre universitários, é um modo de trabalhar, vai falar entre favelados é outro modo de trabalhar, vai falar com profissionais liberais é outro modo de falar. Então, são barreiras culturais que podem existir no contexto da igreja local. Então, quando nós falamos em missões transculturais, está falando especialmente do alcance geográfico, aonde que será a realização do seu trabalho, tá? Mas quando nós falamos das missões locais, estamos nos referindo àquela área que está próxima da igreja local, tá? Então, isso é missões, é outro povo, outro grupo. Nós podemos evangelizar um bairro onde é que não tem igreja. É um trabalho missionário. Vai começar do zero um trabalho missionário, tá? Isso seria o ideal, né, de toda a igreja ter essa concepção, essa decisão de procurar os bairros menos evangelizados da igreja para ali começar um trabalho evangelístico, tá? Então, seriam as missões locais, tá? Mas você entende também como missões locais você realizar trabalhos na área social e educacional como a opção missionária e evangelística também. Nós temos aqui, por exemplo, vocês também têm aí trabalhos sociais com, com creches, né, organizações, cursos especializados, eh, que é um trabalho missionário da igreja local, tá? Ok? E já o transcultural geralmente se refere além das fronteiras da sua igreja, além das fronteiras. Então, nós estamos aqui em Porto Alegre, eu posso fazer evangelismo na minha cidade vizinha. É um trabalho missionário da igreja local, tá? Agora, quando você chega num outro país que vai enfrentar uma outra cultura, além da sua cultura, tá? Totalmente além da sua cultura, lá naquele local você vai também fazer um evangelismo, tá? Lá também será formada uma igreja local. Então, cada lugar onde que chega, existe uma igreja local. Mas para nós, você será um obreiro transcultural porque está operando numa outra cultura, num outro país. Então, as missões locais se entende aquele trabalho perto de casa. Acontece, então, dentro da mesma cultura, com pessoas que falam a mesma língua e têm hábitos parecidos, tá? A ação diária das missões locais inclui evangelismo de vizinhos, ajuda a pessoas carentes do bairro e trabalhos sociais dentro da própria cidade. É um trabalho, um tipo de trabalho que tem menor custo de adaptação, tá? Não gasta tanto. Agora, se você vai trabalhar num outro país, o gasto é muito maior, o investimento é muito maior. Por isso que nós fazemos campanhas para arrecadação de recursos para manter uma pessoa. Nós vamos tirar uma pessoa da sua casa, ela vai ficar sem o seu salário, sem o seu trabalho local, e alguém tem que sustentar para ela fazer esse trabalho da igreja num outro local, tá? Então, por isso que se faz essas ofertas de missões, essas campanhas de missões, essa adoção de missionários. Agora, quando você está na sua cidade, tá? Então você mesmo custeia as suas locomoções, tá? Então você faz o trabalho. Cada crente igual tem uma missão de evangelizar. O Acho que foi Dick Hills que disse assim: cada coração com Cristo é um missionário, cada coração sem Cristo é um campo missionário, tá? Então nós temos que olhar com esse aspecto, com esta visão, para as pessoas que estão dentro da nossa área de ação, tá? Ele também disse uma coisa bem radical. O único dos apóstolos que não foi missionário, o único dos apóstolos de Cristo que não foi missionário foi aquele que traiu Jesus. Foi Judas, tá? Então, mostrando a grande responsabilidade que nós temos com a missão dada. Então, missões transculturais são
trabalho com outras culturas e nações. Exige cruzar barreiras geográficas, barreiras sociais, barreiras linguísticas para alcançar povos diferentes ou povos não alcançados ainda com o Evangelho. Tá? Eu já vou mostrar no mapa aqui para vocês terem uma ideia. O desafio do trabalho das missões transculturais é muito grande, porque vai requerer adaptação. O missionário precisa estudar a nova língua, entender os costumes locais e adaptar sua forma de vida. Eu posso aqui falar da minha própria experiência, né, que nós fomos. Eu pensei que seria bem fácil, porque nós estávamos indo para um país que falava o nosso idioma. Então, eu não me preparei para falar outra língua. Achei que não precisava. Então, eu não fui preparado. Porém, nós tivemos outros tipos de preparos, tá? Que foram necessários. Lá eu me virei falando português, porque lá o país falava português. Mas eu tive problema de não falar inglês, porque como o país estava em guerra, quem podia nos ajudar seriam a Unicef, e o pessoal só falava inglês. Eu não conseguia entrar em contato com essas pessoas que teriam um recurso para ajudar nas carências do país. Tá? Então, é importante quem vai trabalhar numa outra cultura entender também que precisa de uma preparação também num segundo idioma, e o idioma mais comum hoje é o inglês. Tá? Um outro idioma que está muito forte no mundo hoje é o espanhol. Tá? Idioma muito forte. O português já é uma língua bem falada no mundo, né? Nós temos pelo menos 7 países que falam português. Tá? 7 ou 8 países que falam português, além dos nossos vizinhos que entendem o nosso idioma. Né? Então, é uma língua boa a nossa, mas precisamos também aprender o espanhol, aprender o inglês. É uma coisa importante, porque isso será necessário na adaptação. Mas, como eu disse, nós tivemos outros tipos de preparo. Minha esposa, ela fez um curso de enfermagem, porque lá era muito necessário, além de ser professora, tá? Também era necessário, tá? Para poder ser mais útil no campo missionário e abrir também portas para evangelização. Mas eu estudei também a geografia do país. Eu cheguei lá, eu podia até dar aula de geografia para eles naquela época. Muitos deles diziam: o pastor sabe mais do nosso país do que nós mesmos, sabe? Isso é importante. Eu estudei a constituição do país, né? Estudei sobre alimentação. Eu fui para lá sabendo algumas coisas que eram importantes para a minha adaptação, como, por exemplo, que lá não tinha transporte terrestre naquela época. Por causa da guerra, as estradas todas minadas, então só tinha transporte aéreo. E eu sabia, por exemplo, que na minha cidade não tinha mercado, não tinha loja, não tinha nem lugar para comprar papel higiênico. Eu tinha que mandar vir da capital. Tinha que ir de avião comprar papel higiênico. A pessoa não tinha carne, né? Não tinha mercado, não tinha nada. Em 2 anos eu não precisei comprar calçado nenhum, porque não tinha para comprar. Tá? Então, era assim. Então, só que eu fui sabendo isso. Eu fui sabendo do clima, tá? Fui sabendo que lá o clima era 36 graus, que lá chovia 4 meses por ano e os outros era tempo seco, tá? Então, tudo isso eu sabia. Então, me ajudou na minha adaptação na cultura do povo. Mas tiveram outras coisas que eu precisei aprender com o tempo. Por exemplo, não tinha água potável. Então precisei aprender a lidar com isso. Como que vamos fazer para a gente não ser contaminado pela água? Então tinha que ferver a água e depois foi descoberto uma mina d'água que a Unicef conseguiu canalizar para as pessoas terem água saudável, água potável para poder beber. E aí tinha um rapaz que buscava água, era 2 quilômetros da nossa casa. O rapaz buscava aquela água para nós. Tá? Então, não tinha leite para minha filha. A gente de vez em quando conseguia leite em pó, então a gente tinha que adaptar. Então são muitas coisas que precisam adaptar. Não tinha feijão, não tinha carne, tá?
Então, adaptar a alimentação, comer peixe todas as vezes, né? Arroz, lá não era muito costume comer arroz, eles comiam mais coisa de milho. Então, tudo era diferente, tá? A gente levou daqui do Brasil, levamos hidrosteril, que é uma gota que a gente usava para purificar a água. Então, quando a gente saía de casa, a gente sabia que ia num lugar que não tinha água, então a gente tinha que levar água, a gente colocava uma gotinha de hidrosteril ali para poder ter água saudável para beber, tá? Então era isso, tá? Então, adaptação é um desafio. Se alguém quer ser um missionário, ele precisa entender isso, tá? Então, a função da matéria missiologia é criar esse tipo de informações, esse tipo de preparo para que a pessoa cumpra os aspectos teológicos da obra missionária. Tá? O trabalho de missões transculturais também tem uma ampla abrangência, né, que pode acontecer em outro país ou dentro do mesmo país em alguns casos, como no trabalho com os povos indígenas ou comunidades isoladas, tá? Então você vai trabalhar numa comunidade que é desconhecida, né? Então precisa se adaptar àquela comunidade, tá? Ok? A missiologia ela se estabelece sobre 4 pilares. A matéria nossa, a matéria, quatro pilares muito importantes. Primeiro pilar é a teologia bíblica, tá? Ela se estabelece, o pilar é uma coisa que sustenta, que dá sustentação para a obra, para o trabalho nosso. O primeiro pilar, então, é a teologia bíblica. A teologia bíblica avalia o propósito de Deus para a humanidade, a missão de Deus, a missio Dei, a partir das Escrituras, estudando os conceitos de envio e de evangelização. Então, a teologia de missões, a teologia bíblica, irá nos preparar para cumprir o propósito de Deus com a humanidade. Tá? Então, o primeiro pilar da missiologia. O segundo pilar é a antropologia cultural. A antropologia ela estuda como apresentar a mensagem cristã, respeitando os costumes, a cosmovisão e a língua dos povos locais, evitando o etnocentrismo, tá? Então, a antropologia é o estudo do homem. Antropos é homem, tá? O estudo do homem. Então, nós temos que conhecer as pessoas. É bastante importante isso. Por que as pessoas falam o que falam, dizem o que dizem, vivem como vivem, tá? A antropologia tem essa finalidade de fazer essa descoberta. Então, quando você, às vezes, algum missionário ele vai para o campo porque ele sente um despertar, assim, né? Ele ouve um pregador falando sobre isso, sobre aquilo, e dando testemunho maravilhoso dos missionários, e a pessoa fica ali tocada. Então eu tenho ouvi uma moça outro dia dizer, eu tenho uma chamada para trabalhar entre os muçulmanos, puxa vida. E eu perguntei, o que você está fazendo para cumprir seu chamado? Estou esperando uma oportunidade. Que oportunidade? Tem que estudar. Tem que estudar árabe, tem que estudar inglês, tem que estudar o Alcorão, tem que estudar os costumes, tem que estudar a filosofia do povo, tá? Você não pode pensar na emoção, né? Tem algumas pessoas que trabalham com muçulmanos, pensar que isso é um trabalho fácil, é meio mortal. Eu estive no Senegal nós tínhamos um missionário lá. Ah, o que ele fez para poder pregar o evangelho? Ele abriu uma churrascaria, restaurante brasileiro, tá? Ele evangeliza muçulmano e o muçulmano não pode se converter. Se o muçulmano se converte, ele é expulso de casa, ele pode até morrer, os familiares podem matar. Tá? Porque para eles a religião muçulmana é a coisa mais importante que existe. Então sair é transgredir com toda uma história, com toda uma cultura, com toda uma tradição e é abandonar o Alá. Então assim, naquele restaurante, enquanto eles estão atendendo pessoas, os funcionários são todos muçulmanos convertidos. Eles têm culto todos os dias,
tá? Mas eles precisam de um trabalho e ninguém pode saber que eles são crentes, tá? Só tem que ser muito sutilmente para ir assim, tá? Então, eu conheci, fui na casa de um outro no Marrocos. Eu fui lá, ele é um professor, ele fala vários idiomas, inclusive fala muito bem o português, tá? Ele é casado com uma missionária inglesa e ele abriu uma escola de idiomas. Então ele prepara os missionários que vão para lá. Ele dá aula, né? Dá aula de árabe, dá aula de espanhol, dá aula de francês, né? E é o trabalho missionário dele. Quer dizer, então ele está criando recursos para que o evangelho seja pregado no meio do seu povo. Ao mesmo tempo, ele ensina alguns costumes, né, do povo dele, para que o missionário possa trabalhar. Tem muito missionário que vai preso lá facilmente, né? Vai preso por causa do evangelho, tá? Isso aqui. Aqui tem duas palavras que apareceu no conceito, tá? Cosmovisão e etnocentrismo, tá? Cosmovisão. O que que é cosmovisão? É o conjunto de crenças, valores e pressupostos fundamentais através dos quais uma pessoa ou grupo interpreta e interage com a realidade. Então, a cosmovisão. Como é que eles veem? Como é que eles reagem a isso? Tá? Quais são os seus hábitos? Tá? Então, a cosmovisão do povo. O que que eles pensam a respeito de Deus? Quem é Deus para eles? Então, né? É, então, muitos fazem essa mistura entre Deus. Eles acham que Deus é qualquer ser superior, qualquer ser que eles não podem alcançar. Então eles têm medo do trovão, é o Deus deles. Tá? Eles não podem alcançar, eles não podem dominar o trovão. Então eles têm o Deus deles. Então a cosmovisão do povo, né? O missionário precisa conhecer. Então na antropologia cultural vai conhecer como que o povo vive, quais são as suas crenças, os seus valores. Tá? Etnocentrismo é a tendência de julgar e avaliar outras culturas tomando como único parâmetro a nossa própria cultura. Tá? Então, o missionário ele não pode ser etnocentrista, quer dizer, é, colocar a sua etnia no centro de todas as coisas. Nós tivemos um missionário nosso, no tempo antigo, lá dos anos 70, 80 ainda, né? Que ele foi para trabalhar entre os índios. Depois ele veio se orgulhando de que os índios já estavam usando camisa e paletó, né? E alguns índios até usando gravata. Então ele, na verdade, cristianizou. Então ele achou que aquilo era uma transformação. Até pode que o índio mude, tá? Não tem, mas a evangelização é mais do que cristianizar, tá? É mais do que levar o nosso costume, mais do que valorizar o nosso costume, porque eles vinham falando dos costumes como se as pessoas fossem inferiores. E nós não podemos olhar para outra cultura como uma cultura inferior. É um modo de vida totalmente diferente. Então, quem vai cristianizar, ele vai levar a nossa cultura, os nossos costumes, a nossa religião para eles e querer que eles vivam como nós vivemos. Mas a missões não é isso. Missões é levar Jesus Cristo. E se o nosso exemplo, se o nosso modo de viver influencia eles ao ponto deles começarem a falar como nós falamos, a usar a roupa que nós usamos, a comer o que nós comemos, aleluia. Isso é problema deles, tá? Então, isso é uma outra questão. Nós temos um missionário nosso, foi meu colega de seminário, ele foi trabalhar entre os índios ticunas e lá deram para ele comer daquele bichinho que tem na casca das árvores, tá? Ele disse que é bem bom aqui. Eu não sei se eu teria coragem, mas ele comeu, tá? Então, ele sabia valorizar a cultura local, tá? Ele sabia valorizar. Então, isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Não é todo mundo que aprende. Eu não estou dizendo assim que isso é uma coisa fácil, tá? Mas é só para abrir os nossos olhos, para mostrar assim que a gente não pode usar a nossa cultura como sendo alguma coisa superior, tá? Né? Então, eu vi muitas pessoas comendo, né, dentro do Brasil mesmo, comendo com a mão. Para mim, aquilo era feio, né? Comeram com a mão, mas o povo comia, todo mundo comia com a mão, ninguém se escandalizava. Então a gente não precisa considerar que o outro é inferior porque come com a mão. Tá? Eu fui no Senegal,
De repente estamos almoçando lá na casa, o missionário era um senegalês casado com uma brasileira, ficamos hospedados na casa dele. Ele fez comida brasileira, tá? Fez galinha, fez tudo assim. E de repente eu tinha uma coxa de galinha desse tamanho assim, e eu peguei com a mão. Ele ficou tão feliz, né? Ele disse: "Ah, o pastor come como nós." Mas que ele não estava comendo com a mão, ele só estava tentando seguir o nosso exemplo, tá? Então, cada povo tem seu jeito. O homem era uma sumidade, assim. Eu gostei muito dele, da visão que ele tinha da obra missionária, mas os costumes totalmente diferentes, a roupa totalmente diferente, a roupa super colorida, cheia de cores, 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 né? Homem com roupa floreada, cheia de flores, né? Tá? Então, nós não podemos ser etnocêntricos, tá? A nossa cultura é a nossa cultura. Valoriza ela, amém. Mas não desvaloriza a outra por causa do seu modo de ser. Ok? Esse é o segundo pilar da missiologia. O terceiro pilar, eu falei que era quatro, aqui tem três. Estratégia e história, tá? A missiologia, ela analisa o histórico da expansão do cristianismo pelo mundo e define planos práticos para a plantação de igrejas e assistência social. Tá? Então, a missiologia ela trabalha nessa área aí. São quatro, eu falei quatro, mas são três pilares da missiologia. Tá? Teologia bíblica, antropologia cultural e a estratégia e história. Aqui nós temos os continentes, tá? O ponto fundamental da missiologia é definir as estratégias e os parâmetros da grande comissão dada por Jesus. Tá? Qual é a grande comissão? Todos nós sabemos. Tá? Todos os pastores vão lá e pregam assim: a grande comissão, comissão é Mateus capítulo 28, 18 a 20, né? Indo, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco. No texto da grande comissão temos também Atos 1:8, né? Recebereis poder e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Como grande comissão temos também o livro de João, capítulo 17, quando Jesus faz oração pelos apóstolos: eu envio vocês como ovelhas para o meio de lobos, eu ouvi, como o Pai me enviou, eu envio vocês. Depois ele faz uma oração dizendo: abençoa eles e abençoa aqueles que vão ouvir a mensagem deles, né? Então, essa é a grande comissão dada por Jesus. Somos mensageiros do Evangelho, do nome de Jesus para todas as nações. Tá? Então, na missiologia, ela vai tratar de quem envia, quem é enviado e para quem é enviado. Tá? Quem envia é a igreja. Deus é que chama. Tá? Jesus é que chama. Nós vamos ver isso depois. Tá? Mas quem envia é a igreja que envia. Tá? Quem é enviado é eu que sou enviado. E para quem é enviado é o povo que vai receber o evangelho. Então a missiologia ela precisa estudar, fortalecer a igreja que envia, né? A igreja como noiva de Cristo, ela é representante de Jesus para mandar missionários. Ela vai escolher, vai selecionar o missionário, vai ver o seu preparo, a sua formação, a sua vocação, a sua chamada. Depois ela vai estudar o povo, tá? Para quem é enviado. Tá? Então, uma coisa é você trabalhar entre indígenas ou dentro da cidade. Tá? Um outro ponto fundamental a missiologia vai estudar quais são os obstáculos das missões contemporâneas. Né? Que obstáculos tem para pregar o evangelho? E às vezes o obstáculo está dentro da nossa cultura, né? Tá? Às vezes o problema somos nós, né? Não é o local que nós vamos. É, a missiologia vai estudar os obstáculos, tá? Para tentar remover os obstáculos. Como será o alcance dos povos não alcançados? Um dos nossos missionários que está na Alemanha, acho que eu falei numa outra, não sei se eu falei na aula ou se eu falei num culto isso. Talvez eu falei na aula de evangelismo.
Um dos nossos missionários na Alemanha, ele disse que ele está numa região tão ateia, né? Ele disse assim que um pastor lá pregou que o povo lá esqueceu que se esqueceu de Deus, né? Quer dizer, esqueceu que se esqueceu de Deus. Quer dizer, Deus não tem o mínimo significado para eles. Então, como é que nós vamos poder alcançar pessoas que para eles tanto faz se tem Deus ou não? Hoje já temos crentes no Afeganistão, mas tinha um tempo assim que os missionários iam para o Afeganistão e ninguém lia o material que eles tinham para dar. Então, como é que você vai atrair uma pessoa, vai fazer com que uma pessoa pare para te escutar? Como que você vai fazer um muçulmano parar para te escutar? Sabe que os muçulmanos eles conhecem a Bíblia capa a capa. Eles sabem tudo sobre o que diz na Bíblia. Não sabem apenas o Alcorão, eles leem muito, estudam muito. Eu estive no Chile, eles têm os horários deles de oração. Eu estive no Chile e quando foi 6 horas eu estava numa loja. Cheguei numa loja às 6 horas. Não tem ninguém lá dentro. Eles abandonam. Eles vão para fazer a oração, voltado para Meca. Agora tudo vazio, ninguém se importa. Não entra ladrão, não entra ninguém, porque eles são muçulmanos. Todo mundo vai para a oração. Tá? Então é um costume. Como é que você vai trabalhar dentro desse costume? Tá? A roupa que eles usam, as burcas que as mulheres têm que usar. Então é bem complicado isso. Então a missiologia ela vai estudar como será o alcance dos povos não alcançados. Uma outra coisa que a missiologia vai se preocupar é com a infraestrutura do trabalho missionário. Eu acho que isso a gente volta mais tarde para falar, mas como já está sendo tocado aqui, alguma coisa eu já vou abrindo assim, mas de modo mais prático. A estrutura do trabalho missionário. Por exemplo, nós temos uma missionária que está numa área de risco, numa área muito problemática, que eu não posso nem dizer onde que era, trabalhando com refugiados. E lá nós não sabemos como entrar. Mas ela sentiu uma chamada para trabalhar com aqueles refugiados. E tem uma missão que trabalha lá. Essa missão tem uma estrutura. Ela oferece essa estrutura, tá? Essa infraestrutura, tá? A estrutura básica de acolhimento. Eles sabem, conhecem as leis, eles sabem como chegar, sabem o que fazer. Então, por exemplo, o nosso missionário de Israel, ele não pode ser chamado de missionário e nem de pastor. Ele pode ser chamado por nós, mas lá não, porque lá ele será perseguido. Então, são determinadas coisas. Quando eu era secretário de missões, eu mandei um missionário para a Espanha. Eles estão lá agora, já está, né? Mas quando eu fui assim, o governo de lá não queria dar visto para ele, porque eles disseram: nós não precisamos de missionário. O que é missionário? Nós não precisamos de missionário aqui, tá? Então eles querem saber para que é que você vai trabalhar. Então tem que ter um convite do país, tem que ter uma forma de vida lá, tem que ter uma garantia, tem que ter garantia de sustento, tem que ter estabilidade. Tá? Então isso para todo o trabalho estrangeiro é bastante sério. Tá? Eu tenho agora a minha filha que talvez vai morar na Itália. Não, não vai como missionária, vai como imigrante. Tá querendo. Existe uma lei no país. Para ela morar lá, eles precisam, em primeiro lugar, ter trabalho. Em segundo lugar, precisa ter endereço fixo. Senão senão não ganha permissão, tá? Senão não pode nem trabalhar. Então vai trabalhar como clandestino, que é o que muita gente vai para os Estados Unidos, por exemplo, como clandestino. Aí é problemático. Tá? Então, se nós mandamos um missionário, o missionário não pode entrar como clandestino, senão ele vai ser expulso do país. Ele tem que entrar legal. E para entrar legal tem a lei, precisa ter uma garantia de que vai conseguir pagar as contas, precisa ter uma garantia de que ele tem uma boa idoneidade moral, tem que ter uma garantia de alguém que se responsabiliza por ele se acontecer alguma coisa. Tá? Então, a missiologia vai tratar desses assuntos e vai fazer essas pontes de cooperação para que a obra missionária possa ser realizada. Ok? A missiologia vai tratar também da preparação do missionário e o suporte necessário para ele. A missiologia que vai fazer isso.
Então, nós temos as organizações missionárias. A CIB tem um departamento de missões, né, que o pastor Cléo, que já teve aí na Bahia, o pastor Cléo é o nosso secretário de missões. O trabalho dele é conhecer todos os países que nós temos missionários, saber como que funciona lá para ele poder gerar tanto a preparação do missionário, como buscar o suporte financeiro, o suporte logístico, o suporte de habitação para que o missionário possa se virar naquele outro país. E a missiologia vai tratar então daquilo que já falamos antes, da adaptação cultural, tá? Se o missionário consegue se aculturar, quer dizer, se ele consegue entrar na cultura, entender a cultura do povo, vai ser melhor para ele realizar o seu trabalho. Eu fiquei lá na Angola uma vez muito chateado com uma expressão que um pastor usou lá falando mal dos missionários, tá? E ele disse: os missionários não amam vocês, os missionários amam o país deles. Os missionários, se surgem a guerra, eles são os primeiros a irem embora para salvarem suas vidas. Nós é que amamos vocês. Daí eu fiquei muito chateado, muito triste com isso, porque eu fui para Angola numa zona de guerra, eu saí de um conforto, eu saí de um país que tem tudo, que tem comida, que tem médico, que tem transporte, que tem luz elétrica, que tem água potável, que tem escolas, que tem supermercados, que tem hospital, que tem farmácia, e chego num país que não tem nada. Eu fui só porque eu sentia amor pelo povo e desejava pregar o evangelho para eles. Daí dizer que o missionário não ama, eu estava pronto para morrer lá, né? Correndo risco toda hora, risco de morrer. E ele dizer isso, então aquilo me ofendeu demais. Então eu fui falar com ele. Depois eu disse: pastor, por que você disse isso? Né? Ele disse: não, eu não estava falando de você. Como que não? Se só eu que estou aqui. Ele disse: não, eu falei de outros missionários do passado que vieram aqui e que todos, inclusive, foram embora. Mas você se mistura com o nosso povo. Tua filha brinca com nossas crianças, você senta na nossa mesa, nós entramos na sua casa. E aqueles missionários, geralmente americanos, que vieram lá, eles não deixavam as pessoas entrarem na casa deles para não levar contaminação. Muitos deles davam água num copo e jogavam o copo fora depois, né? Então, havia uma barreira, era uma cristianização. Tá? Então, essa adaptação cultural é uma coisa muito importante, você saber se ligar no povo, conversar com o povo, sentar com o povo, entender, procurar entender o povo. Não significa que você tem que comer tudo que eles comem. Tá? Mas você pode ser franco e respeitar e amá-los, né? Mostrar amor, amor cristão. Então, eu não tive problema. Eu tenho coisas que eu não como de jeito nenhum. Minha esposa também não. Então, muitos professores de missões disseram que você tem que comer a comida que eles oferecem. Não é necessário isso. Se eu quero dizer aqui de cara que não é necessário, é bom. Se você fizer comer do jeito que eles comem, comer o que eles comem, eles vão gostar mais, é mais rápido, né? Mas todos eles, o que eu notei na nossa vida é que eles se esforçavam para que a gente ficasse bem, que a gente se sentisse bem no país deles. Então, eu tenho coisas que eu nunca comi. Minha esposa também nunca comeu a comida típica deles, aí eu comi, mas ela não. Mas só que a gente tratava eles com amor, a gente tratava eles com carinho, a gente tratava eles como iguais. Então eles não notaram essa diferença. Agora, alguns missionários não comem porque tem nojo, né? Que mostram aquilo, tá? Então, daí eles percebem e eles não gostam do missionário que não se identifica, tá? Então, essa adaptação cultural é uma coisa bastante importante. Assim, então, já estamos falando assim, se alguém quer ser missionário, já tem que já tem alguma noção de algum tipo de formação que precisa para trabalhar num outro povo, tá? Simplificando então missão e missões, tá? Simplificando. Missão é a tarefa específica da igreja como agência ou do missionário como agente, né? E missões são as várias tarefas a serem realizadas, tá? Que podem ser realizadas. Exemplo, a missão da igreja é pregar, a missão do seminário é preparar obreiros,
né? Paulo recebeu a missão de pregar o evangelho aos gentios, enquanto Pedro recebeu a missão de pregar o evangelho aos judeus. Então, a missão que você tem é aquilo que você vai fazer. Eu fui para Angola para abrir um seminário. Eu abri um seminário. Tá? A minha missão era essa. Tá? Então, a missão é aquilo que foi designado para eu fazer, a tarefa específica que a igreja me deu, de abrir um seminário. Chegando lá, como pregador do evangelho, eu também preguei o evangelho. Eu também assessorei a igreja. Eu batizei pessoas. Batizei pelo menos 9 ou 10 pessoas. Eu batizei na Angola. O que era muito difícil, porque era proibido de pregar o evangelho lá. Tá? Então, Jesus disse lá, né? Na sua despedida, as últimas palavras de Jesus para seus discípulos foi essa: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Tá? Então, isso é um resumo, uma simplificação de missão e missões. Ok? Deixa eu ver o que temos mais aqui. Por que missões é importante? Tá? Por que é importante? Em primeiro lugar, porque o ser humano Professor, necessita de salvação. Foi, pode professor falar. da borda, o senhor Não pode entendi. voltar aí? O senhor pode voltar aí que eu estava só terminando de copiar aí? Ah, é? Ok. Aí, Pode copiar. só um pouquinho, por favor. Ok. Eu já vou abrir aqui para vocês ver, para eu ver melhor vocês e vocês poderem interagir comigo aqui, tá? Eu tô falando meio direto, porque o conteúdo é grande demais, né? Tá? Dá para passar? Vamos lá. Pode passar, obrigada. Por que missões é importante? Em primeiro lugar, a importância do trabalho missionário é grande porque o ser humano necessita de salvação e de reconciliação. No Gênesis 3 está lá que o homem se afastou de Deus. Então, missões é a tarefa de trazer o homem de volta para a presença de Deus. Tá? Então, o homem está perdido, todos pecaram, diz Romanos, e carecem da glória de Deus. Então, a igreja tem essa missão de ir em busca dos perdidos para que eles possam se reconciliar com Deus. Tá? É importante porque Deus quer a salvação de todos, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, missões é importante por essas duas razões aí, tá? O ser humano necessita e Deus quer que ele seja salvo, tá? Nós fazemos missões no sentido plural da palavra, porque as estatísticas mundiais são desafiadoras, tá? E Jesus Cristo é o único caminho para a reconciliação com Deus. E o Evangelho é a única esperança de salvação das pessoas, né? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em Atos está lá: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, em primeiro lugar, as estatísticas são desafiadoras. Já vou mostrar essa estatística, tá? Em segundo lugar, nós temos um mandamento, temos a palavra de Deus, né? É da natureza da igreja anunciar o evangelho às nações, né? 1 Pedro 2,9 diz lá, né? Vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, tá? Então, nós temos ah, essa, essa, essa coisa sobre nós, sobre a natureza da igreja. Tá? Muitos povos ainda não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. E diz lá na Bíblia: esse Evangelho do Reino será pregado para testemunhar a todas as nações, e então virá o fim. Tá?
Então, aqui nós temos os continentes. Eu vou terminar com esse quadro aqui, tá? Dá uma olhada aí. São 6 continentes, tá? Esse evangelho do reino será pregado a todas, em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A população do mundo hoje passa dos 8 bilhões de habitantes, né? Eu vi ontem a estatística que hoje ela está em 8 bilhões,3 milhões de habitantes, tá? Cristãos no mundo são cerca de 30% de cristãos. Então, 70% do mundo não conhece o Evangelho de Jesus Cristo. Mas, entre os cristãos, dos cristãos, apenas 26% são evangélicos, tá? Então, se nós temos 2,5 bilhões de cristãos no mundo, evangélicos, pessoas convertidas, são apenas 637 milhões. Tá? Então, você nota a diferença entre cristianizar e evangelizar, que nós falamos antes. Tá? Então, nós temos aqui na estatística, nós temos na Ásia, a Ásia toda tem 4,7 bilhões de habitantes, apenas 379 milhões de cristãos. Tá? Isso dá, sei lá, 1%, não dá 1%, 0, tá? Calma. Na Europa, na África, nós temos 1,4 bilhões. A África é bem evangelizada até. Tá? Na Europa, nós temos 745 milhões. Mais da metade são chamados cristãos. Tá? 565 milhões de cristãos. Aqui na África não apareceu, vai aparecer daqui a pouco. Na América do Norte, na América, temos 595 milhões de habitantes, 270 milhões, quase 50% são cristãos. Na América do Sul, nós temos 655 milhões. A América do Sul é cristã, tá? 612 milhões de cristãos. Quase, né, quase 90%, 80% de cristãos. Na Oceania, 45 milhões de habitantes, 28 milhões de cristãos. Mais da metade são cristãos. Tá? E na África, a metade, praticamente a metade da população é cristã. Tá aqui que entra o que nós falamos antes, né? De cristão não significa pessoas salvas, tá? Cristãos são pessoas cristianizadas. Eles creem que Jesus, eles se consideram seguidores de Jesus, têm uma religião que professa Jesus Cristo, tá? Aqui eu consegui captar aqui um gráfico. Na maioria dos países, eu peguei só a Europa aqui, só para mostrar para vocês. Na maioria dos países da Europa Ocidental, os cristãos não praticantes constituem o maior grupo. Tá? Cristãos não praticantes. Na Áustria, 28% dos cristãos apenas visitam a igreja. São cristãos, 28% são cristãos que frequentam a igreja. 52% são cristãos que não praticam o cristianismo. Tem 16% de pessoas que não têm afiliação religiosa nenhuma. Né? Eu chamo de agnósticos, mas alguns poderiam ser chamados de ateus. Tá? E 4% pertencem a outras religiões sem referência indicada. Então, vocês veem aqui esse gráfico aqui, se puderem depois olhar e copiar, né? Esse gráfico aqui,
é bem interessante de ver. Assim, nós temos, por exemplo, na Bélgica, apenas da população, apenas 10% frequenta a igreja. 46% não são cristãos, mas não são praticantes, tá? 38% não tem nenhum tipo de crença e 7% pertence a outras religiões. Dinamarca, 10% também de cristãos que frequentam a igreja, mas 55% são cristãos, mas não frequentam a igreja. Então, se você olhar a estatística assim, o país tem 65% de cristãos, tá? Mas 55% estão nem aí para Jesus. E 30% não tem afiliação religiosa. Então, nós vamos aqui, o, aqui o K, aqui eu acho que é Ucrânia, né? 18% frequentam a igreja, 55% não, tá? E 23% não tem afiliação religiosa e 4% pertence a outras religiões. Ok, minha gente? Só para vocês terem uma ideia, então, da amplitude, tá? Da amplitude da nossa tarefa, o que a nossa matéria quer ensinar. Então, aqui vocês têm, vamos botar no grupo essa atividade 1 aqui que vocês vão fazer, tá? Vocês vão responder isso aqui. Pode ser 2, 3 linhas só, tá? Para vocês saberem que faz parte da matéria que demos hoje, tá? O que é missiologia, vocês vão, no resumo de vocês vão colocar o que é missiologia, aprendemos que missiologia é. Missiólogo é, missionário é, tá? Para isso fixar bem. Então essa vai ser a atividade de vocês, tá? Em lugar de vocês fazerem só Ô, aquilo que se professor, o senhor lembra, vai postar esse negócio aí? eu vou postar aqui, tá? Vou postar no grupo essas perguntinhas aqui para vocês saberem. Ok, Pode, tem alguma pode pergunta que querem fazer? responder, pode Hã? colocar junto com o resumo, né? Esse Na vai mesma ser folha. a parte do resumo, tá? Vai ser como se fosse o resumo, tá? Sei, No lugar do resumo, vocês vão fazer esse questionário aí. Não precisa fazer as duas coisas separadas, tudo entenderam? bem. Tá? Fazer, fazer uma só. É como se fosse o resumo, tá? Só que eu coloquei perguntas para facilitar aquilo que eu quero que vocês gravem. Aquilo que me preocupa mais que vocês tenham como gravação. Ok? Alguma pergunta a mais? No caso, será a resposta será digital mesmo? A gente vai preencher Isso. Não, vocês escrevem no Word, né? E mandam aí no meu privado, tá? Eu Ah, vi que certinho. na lista de alunos tem alguns que tem só o número do celular lá no grupo. Então coloquem o nome de vocês lá para eu poder saber com quem que eu estou falando. Mas quando vocês mandarem o relatório, vocês escrevam o nome de vocês, tá? O nome certo, porque senão eu procuro aqui no grupo, eu não sei quem é, né? Não sei quem é, daí fica complicado para mim, tá? Não deixem para mais tarde. Na aula anterior, na aula que eu dei de evangelismo, alguns alunos me respondiam rapidinho, que coisa boa, tá? Mas outros deixavam e depois fica trabalho atrasado. E esse trabalho atrasado atrasa a minha vida, tá? Porque eu faço outras coisas além de dar aula para vocês. Então, eu não recebendo o relatório da aula, eu tenho que considerar falta. Eu estou segurando, eu não estou considerando falta, estou esperando que mandem, estou confiando que vão mandar. Mas o certo seria vocês me mandarem já antes da próxima aula, para que eu possa já marcar a presença de vocês, porque ele vale como presença essa atividade aí, tá? Pode ser que numa aula eu simplesmente diga assim, faça um resumo. Mas nessa aula aqui eu fiz as perguntas, tá? Ok? Alguma pergunta mais? só esclarecendo, ele vai ser enviado
via grupo de WhatsApp, correto? É, eu vou mandar, assim, eu vou mandar a tarefa, vou mandar no grupo de missiologia, tá? Do WhatsApp. Mas vocês me respondam no meu nome. Olhem lá, no meu privado, tá? Se vocês colocarem no grupo, poderiam até colocar no grupo também, não tem problema nenhum. Podem colocar também no grupo, não tem problema nenhum. Eu pego e abro ali. Não, não, tranquilo. A dúvida era só se seria no chat aqui Não, não, da não, tem que aula. mandar no WhatsApp, tá? Certo. No chat que eu não tem como eu ver isso, tá? Senão dá muito trabalho. Você escreve no Word, tá? Respondo no Word e mando como arquivo anexo. Ok? Me pergunta mais? Essas mulheres aí são muito quietinhas aí, essas senhoras. Faltou Alex Eu conversando, perdi o né? Alex, agora entrou o Cleonildo, já é bom, né? É. Eu falei com ele, eu falei, o pastor Taborda sente falta o dia que você não dá na aula, porque você conversa. Faltou o Alex aqui. Antes eu tinha Isso. numas aulas que eu dei no passado, tinha a Marta Eugênia. Ela perguntava muito, né? E é bom, é bom também. É bom. Ok, vamos encerrar então a nossa aula por hoje, tá? Mas vocês têm toda a liberdade de fazer alguma pergunta a mais, se quiserem, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Não, hoje é isso mesmo, tá? Hoje é isso mesmo que eu tenho de conteúdo. Eu tenho mais conteúdo se precisar dar, se quiserem, mas de repente alguma coisa que eu falei não ficou muito clara, vamos usar esse espaço aqui, tá? E, Só pastor, mostra. a Pode gente falar. vai ter que fazer um resumo desse livro que o senhor falou, Missões em toda a Bíblia, ou nós vamos apenas trabalhar com ele? Esse livro aqui é um livro que vocês podem até seguir mais ou menos, porque eu fiz um apanhado bem bom aqui dele, tá? Mas eu acho que isso aqui está na apostila também. Eu vou selecionar porque é um livro meio grosso, e eu vou querer que vocês façam um resumo, mas talvez eu peça ele na outra matéria, tá? Né? Para essa matéria vou dar um outro material para vocês. Não sei se tem aí, se o seminário pode oferecer é, missões, a igreja local e missões do Edson Queiroz. Eu vou conferir com o seminário se eles têm digitalizado esse livro aí, tá? A Igreja Local e Missões de Edson Queiroz, que é um livro bem bom. Segunda edição. Ok, vamos então encerrar, se ninguém quer perguntar mais nada. Tá bom assim? Jéssica, então você vai orar conosco aí, para encerrar nossa aula. Amém. Pai amado, nós te exaltamos, te glorificamos por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos concede, da tua graça e misericórdia que está sobre nós, Senhor. Te exaltamos por mais uma aula, por mais este aprendizado, Senhor. Te exaltamos porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos dado força e tem capacitado o teu servo para estar ministrando essas aulas, Senhor. Em nome de Jesus, eu imploro a tua bênção, Senhor amado, que continue, Senhor, sendo derramada sobre a vida do professor, sobre a vida de cada um dos meus colegas. Imploro a ti, ó Pai, que nos conceda, Pai, um sono tranquilo, Senhor, e restaurador para a glória do teu santo nome e em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu já Amém. mando para vocês essas perguntas para vocês terem aí no grupo, tá bom? Então Deus Amém. abençoe a Certinho. A todos. paz a Obrigado todos. Boa pela, Amém. noite. obrigado pela Boa Deus paciência noite. aí. abençoe, a E paz. vão exercitando para falar, minha gente, porque vocês deixam eu falando sozinho aqui, eu corto os baratos aqui. Tá? A visão está restaurada, né, pastor? Tá, eu fui no médico hoje, tá? Dia 12 eu volto lá, mas eu estou conseguindo enxergar direitinho, tá? Amém. Mas ainda não está pronto o tratamento, não terminou. Tá Mas bom? vai ficar bom. Obrigado por Deus perguntar. abençoe. Deus Boa abençoe a noite. todos. Tenha uma semana Abençoe. Deus abençoada. abençoe. Próxima semana
Temos Oi, teologia de missões. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite.